E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos analisar as principais características do processo de organização do colonialismo de alguns estados nacionais europeus na América, ou no chamado Novo Mundo. Nós iremos discutir algumas características da colonização espanhola na América Latina. Iremos também analisar algumas características da colonização inglesa aqui na América do Norte, nas chamadas 13 colônias, que eram divididas em Norte, Centro e Sul da América do Norte. Iremos também falar sobre algumas características da colonização francesa, principalmente na América Central, na região, por exemplo, do Haiti. É preciso observar que esse processo de colonização, tanto da América Espanhola, como da América Inglesa, como da América Francesa, o ponto de partida para esse colonialismo europeu na América ou no Novo Mundo, o ponto de partida foi a formação dos estados modernos. Nós podemos trazer esse elemento como elemento externo que vai contribuir para o processo do colonialismo dessas nações europeias, desses estados modernos europeus, no Novo Mundo, na América. Ou seja, a formação basicamente dos seus estados. Se nós analisarmos a formação do Estado Nacional Espanhol, foi bem na frente se comparado ao Estado inglês e francês. Observe que a Espanha, ela se formou em Estado nacional, inclusive a partir da Guerra da Reconquista, entre cristãos e muçulmanos, a partir do casamento ou do matrimônio entre os reinados de Castela e Aragão. A partir desses dois episódios, nós teremos a formação do Estado Nacional Espanhol. E essa formação, ela foi bem antes da formação do Estado inglês e do Estado francês, que foi depois. A França e a Inglaterra tiveram que superar uma guerra que durou, entre eles, mais de 100 anos, a chamada Guerra dos 100 Anos, além de algumas particularidades de conflitos internos, como, por exemplo, a Inglaterra, ela teve que superar a chamada Guerra das Duas Rosas. A França, a Guerra dos 7 Anos. A partir daí é que nós teremos o surgimento desses estados modernos, inglês e francês. Então, o processo de formação desses estados, se comparado ao Estado espanhol, eles foram tardios. E isso vai refletir no colonialismo desses estados no Novo Mundo, na América. Porque somente a partir da formação desses estados é que nós teremos as grandes navegações. As grandes navegações, ela acaba sendo também um elemento externo para que nós possamos entender o colonialismo espanhol, inglês e francês no Novo Mundo, na América. As grandes navegações, ou o que nós chamamos de expansão ultramarina, ou expansão marítimo e comercial europeia, esse movimento, na verdade, ele é muito importante, porque ele é que vai organizar o processo de colonização desses estados europeus aqui no Novo Mundo, aqui na América. Observe que o grande marco, por exemplo, da conquista espanhola na América, e após essa conquista nós teremos a colonização, o grande marco foi a partir das grandes navegações. É que nós teremos a chegada de quem? De Colombo. Colombo chegou na América Central, a famosa ilha de Hispaniola, República Dominicana, por volta de 1492, a famosa chegada do paraíso. Dentro desse processo de colonização espanhola na América Latina,
Essa colonização espanhola, ela vai envolver principalmente os territórios da América Latina, tanto na parte central, parte norte, até mesmo sul da América Latina. Esse processo, ele contou com uma organização político-administrativa, tá, baseado numa divisão, numa fragmentação territorial. O Estado espanhol, buscando ter um melhor controle administrativo de suas colônias na América Latina, o Estado espanhol, ele dividiu a América Latina, buscando esse melhor controle. Não estou dizendo que vai ter, mas buscando esse melhor controle, ele dividiu a América Latina em 4 vice-reinos e várias capitanias gerais. Essa é uma das grandes marcas administrativas da colonização espanhola na América Latina. Uma fragmentação, uma divisão em vice-reinos e capitanias gerais. E essa divisão, ela é um dos fatores que mais tarde vai contribuir para que nós possamos observar que depois que essa América Latina de colonização espanhola alcança a sua independência política do Estado espanhol, nós teremos surgimento de vários estados na América Latina. Então observe que o processo de independência dessas colônias espanholas na América Latina lá no século XIX, esse processo de independência, ele vem acompanhado de uma fragmentação política. Essa América Latina, depois da independência, ela vai se fragmentar, ela vai se dividir em vários países. Então, essa é uma das grandes marcas da administração espanhola. Ou seja, essa marca da fragmentação, que a gente observa com a divisão administrativa realizada pelo Estado espanhol, para buscar um melhor controle das suas colônias aqui na América Latina, essa divisão em vice-reinos e capitanias gerais. Além disso, podemos também observar, dentro dessa administração colonial espanhola na América Latina, a presença de um poder local, chamado de cabildos, ou câmaras municipais. Os cabildos e as câmaras municipais, que representam o poder local, eles inclusive são controlados pela elite colonial latino-americana. A elite colonial latino-americana, a elite branca, é ela que vai controlar esse poder dos cabildos. Eles são chamados de criollos. Eles são conhecidos como criollos. Inclusive, eles são descendentes da elite branca que nasceu lá na Espanha, lá na Península Espanhola, a chamada elite peninsular, né? Ou conhecida aqui na América como chapetones. Os chapetones é uma elite branca que nasceu lá na Espanha e que aqui, por exemplo, ocupava os principais cargos religiosos, os principais cargos administrativos, como de vice-reinos, por exemplo, e até mesmo os principais cargos militares. Os cabildos não. Os cabildos, eles vão ser ocupados, eles vão ser dirigidos por uma elite branca que nasceu aqui na América. Tudo bem que essa elite branca, ela é descendente de uma elite branca espanhola. Ela é descendente dos chapetones. Mas são os criollos que vão controlar os cabildos. Quando você fala da organização econômica dessa América espanhola, você tem a montagem de um sistema colonial. Afinal de contas, lá na Espanha, você tem o mercantilismo. O sistema colonial, ele vai se fazer presente no momento que a Espanha vai organizar economicamente a sua colonização. E a partir do sistema colonial, nós temos o quê? As práticas metalistas. Observe que o Estado espanhol, ele vai acabar dando importância maior em termos de exploração econômica nas suas áreas coloniais do Novo Mundo, da América Latina, com a exploração da prata, a exploração metálica, a exploração dos metais preciosos. Essa vai ser a maior importância econômica que o Estado espanhol vai dar no que diz respeito a explorar as atividades econômicas das suas colônias. Mas nós temos também os espanhóis organizando a mão de obra dentro da economia
colonial aqui na América Latina. E a mão de obra que vai predominar é uma mão de obra forçada, é uma mão de obra compulsória, é uma mão de obra indígena. Essa é que irá predominar, que os espanhóis irão organizar. Uma mão de obra que vai ser trabalhada principalmente através de duas instituições. A MITA, que é a que predomina, que utiliza o trabalho indígena de uma forma forçada nas áreas de mineração e que vai, inclusive, remunerar de forma precária esses nativos, e a chamada encomienda. A encomienda, que também é um trabalho compulsório indígena, mas que vai utilizar essa mão de obra nas áreas de haciendas e até mesmo de mineração, mas principalmente nas áreas de haciendas e que se tem a presença da servidão. Essas foram as duas principais instituições utilizadas pelos espanhóis na organização econômica, em termos de mão de obra, das suas colônias aqui na América Latina. A sociedade colonial espanhola era uma sociedade de base aristocrática, era uma sociedade onde predominava o patriarcalismo, onde predominava uma mentalidade religiosa cristã, e uma sociedade onde nós temos uma divisão rígida socialmente falando. Então nós teremos aqui uma sociedade onde, por exemplo, no topo da pirâmide, nós temos duas elites brancas, uma superior e outra inferior. A elite branca superior, ela nasceu na Espanha. Eles são chamados de chapetones. A elite branca inferior nasceu aqui na América, descendente de chapetones. Eles são chamados de crioulos. E observe que na base dessa sociedade, nós teremos a presença principalmente de nativos. Nativos ali, dentro do sistema, utilizados pelo sistema de mita e encomenda, mas também teremos escravos africanos. Mas o número maior dessa base é formado por nativos. Então, essas são algumas das características do colonialismo espanhol na América Latina. Quando se fala da colonização inglesa aqui no Novo Mundo, na América, observe que a principal área de ocupação dessa colonização inglesa, que foi tardia, se comparada à espanhola, ela foi tardia. Porque, como nós falamos ainda há pouco, a formação do Estado inglês foi tardio. As grandes navegações inglesas foram tardias. Então, o processo de colonização pelo Estado inglês na América do Norte, nas chamadas 13 colônias, que se dividiam em Norte, Centro e Sul, que nós chamamos hoje de Estados Unidos, esse processo de colonização, ele foi tardio, se comparado à colonização espanhola e até mesmo à colonização portuguesa aqui no Brasil. Uma das grandes marcas desse processo de colonização inglesa na América do Norte foi a chegada dos chamados pioneiros whites, os pioneiros brancos, calvinistas, puritanos. Observe que essa foi uma das grandes marcas. Esses pioneiros puritanos, se você observar, eles vieram por conta de perseguições políticas e religiosas. Eles vieram atrás de uma terra prometida. Eles fundaram as colônias do norte. E a maioria das colônias do centro foram fundadas por esses pioneiros puritanos, que trouxeram para cá, para as 13 colônias, principalmente para essa parte norte e centro, trouxeram uma mentalidade puritana, calvinista, do capitalismo, da burguesia. Como diria Max Weber, o calvinismo na Europa foi responsável por uma ética burguesa do capitalismo. Então eles trouxeram, evidentemente, essa ética capitalista burguesa para cá. Uma outra característica dessa colonização inglesa foi a negligência salutar do Estado. O Estado inglês, ele se omitiu, diferentemente do Estado espanhol e do Estado português, o Estado inglês, ele vai se omitir no processo da construção dessa colonização inglesa na América do Norte. Esse Estado se omite, daí a ideia da negligência. Repare que quem vai organizar o processo de colonização
dos ingleses na América do Norte, quem organiza são setores privados da Inglaterra. O Estado inglês ele vai repassar para os setores privados, as chamadas companhias privilegiadas. Essas companhias privadas, privilegiadas inglesas, elas é que irão organizar esse processo de colonização dos ingleses aqui na América do Norte. Uma outra coisa interessante quando se fala dessa colonização, essa colonização inglesa, na verdade, são 13 colônias, norte, centro e sul. Uma colonização que, se você parar para analisar, os autores costumam dividir essa colonização do norte e centro e do sul. Ou seja, mostrando que aqui nós teremos modelos distintos de colonização. No norte e no centro, nós teremos as chamadas colônias de povoamento, conhecidas também como colônias da Nova Inglaterra. No sul, nós já teremos as chamadas colônias de exploração, as colônias de plantation. Então, norte e centro, Nova Inglaterra, povoamento, onde as principais características dessas colônias do norte e do centro, ou dessas colônias da Nova Inglaterra, é a presença de uma mentalidade calvinista. Vai predominar a pequena propriedade rural. Nós teremos também o predomínio econômico do comércio manufatureiro. A força econômica dessas colônias do norte, ou colônias de povoamento da Nova Inglaterra, é o comércio manufatureiro. Predomina um clima temperado, que é um clima semelhante ao que se tem na Inglaterra, né, em relação às questões geoclimáticas. Nós temos o predomínio da mão de obra livre, principalmente a mão de obra assalariada, e nós temos a presença de certas liberdades. Essas colônias têm certas liberdades econômicas, através do comércio triangular, que vão realizar com a África e com as Antilhas, principalmente, certas liberdades políticas, através da autonomia que as assembleias coloniais tinham, o chamado autogoverno, e até certas liberdades culturais, né? Presença de universidades, por exemplo, a Universidade de Harvard, nós teremos a criação dela nesse momento, publicação de livros, bibliotecas. Então, existem certas liberdades, né, culturais. Quando você fala das colônias de exploração, já elas, nós temos a presença de uma forte mentalidade mercantilista. O predomínio do latifúndio, né, ou da grande propriedade rural. Predomina o modelo quê? Da agroexportação, principalmente através da monocultura do algodão. O clima predominante, as condições geoclimáticas, é tropical. Nós temos o predomínio da mão de obra escrava, principalmente africana, e a forte presença do sistema colonial inglês. Então, observe que aqui nessa colonização inglesa, uma das grandes marcas dela foi também a distinção dos modelos de colonização. Quando se fala, basicamente, da colonização francesa, que o processo de formação ele foi também demorado, se comparado à colonização espanhola, ou até mesmo portuguesa, por conta de uma formação tardia do seu Estado e das suas grandes navegações tardias, nós estamos observando que antes de uma colonização, os franceses realizaram várias investidas, inclusive aqui no Brasil, inclusive da América Portuguesa. Os franceses estiveram no Brasil desde o período pré-colonial, desde 1502, 1503, contrabandeando inclusive para o Brasil. Os franceses tentaram, inclusive aqui no Brasil, construir núcleos de ocupações permanentes. Núcleos de ocupações efetivos. No Rio de Janeiro, eles tentaram construir um núcleo chamado de França Antártica. Aqui no Maranhão, especificamente São Luís, a chamada França o quê? Equinocial. Mas eles acabaram sendo expulsos. E a grande marca dessa colonização foi na América Central, no Haiti. Uma exploração econômica do tabaco, do café e principalmente açúcar. Predomínio do trabalho escravo africano. Eles estabeleceram a Companhia das Índias Ocidentais, principalmente com o objetivo de administrar sua colônia. Ou seja, o colonialismo francês no Haiti foi o colonialismo de exploração, que utilizou
o modelo exportador agrário, principalmente com açúcar, e a mão de obra escrava africana. Ok, galerinha? Essas foram as principais características dos modelos de colonização dos espanhóis, ingleses e franceses aqui no Novo Mundo ou na América. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.